Amém. As crianças podem ir para o seu culto especial. Nós já temos ali tudo preparado já agora para recebê-los, com toda a segurança. Graças a Deus. Nós tivemos ontem a nossa conferência com as irmãs e foi um sucesso das nossas conferências com o maior número de aparelhos ligados ao mesmo tempo. Tínhamos mais de 300 linhas abertas e alguns lugares com grupos na igreja, na conferência das irmãs. E nós homens queremos superar esse número no próximo fim de semana. Então você está convidado. O pastor que irá ministrar para nós tem um testemunho de vida muito interessante. Para os irmãos que acompanharam há poucos dias, tudo desenrolar de algumas coisas que aconteceram, a gente até pensava que ele ia mudar a sua agenda para essa conferência e mesmo assim ele não fez. Então, assim, o lema que ele está a dizer está acontecendo na vida dele, mesmo pessoalmente na vida dele, na vida da família dele. O lute mais, por tudo aquilo que desenrolou e aconteceu nessa semana. Então eu convido a você, aos irmãos que prestigiam a nossa conferência, tanto os irmãos que estão aqui como os irmãos que estão nos vê online. Nós vamos disponibilizar na página da igreja durante a semana, os códigos, senhas, tudo que for necessário para que você entre. Convide alguém para poder assistir a conferência junto contigo, que vai ser muito bênção, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E nós que ficamos por aqui, vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, ser ministrados por Deus através da sua palavra. E nosso tema nessa manhã é esse que está aí, uma aliança eterna. Glória a Deus. Mas antes disso, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nessa manhã, vamos falar com Deus. Sabe, nessa oração que você fizer aí, peça ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir uma palavra que venha do seu coração para o meu coração nessa manhã. Não é que o pastor aí seja apenas um canal, que seja apenas aquela pessoa que vai só ser o transmissor daquilo que o Senhor quer falar. Eu não quero ouvir o pastor Arlindo, eu quero ouvir a sua voz nessa manhã, eu quero ouvir algo que venha do meu coração. Sabe, se há uma necessidade no seu coração de ouvir Deus, que esta seja a manhã que você realmente ouça, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor nesta manhã por tudo aquilo que já aconteceu aqui neste lugar, por tudo aquilo que já aconteceu neste culto, Senhor, que está estendido a tantas pessoas nesta manhã, cultuando juntamente conosco. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra venha de encontro, Deus, às necessidades de cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel e vamos ler do versículo 23, ou melhor, 2 Samuel capítulo 23, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 2 Samuel capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: são estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, o salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Vamos? Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar a terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha herança? Então aqui
eu quero ministrar baseado neste último versículo que nós lemos, o versículo 5, que é nessa fala de Davi, com essas perguntas que ele faz aqui, desta aliança que Deus estabeleceu para ele. Então, quando você lê essa história de Davi, que está no livro do profeta Samuel, que conta aí a história do rei e conta os acontecimentos que aconteceram também no reino do rei Davi, principalmente naqueles que Samuel teve uma participação direta na vida dele. Então, aqui nos seus últimos dias, era como se esses versículos aqui começassem a contar um resumo daquilo que era a vida de Davi. Então, todos nós sabemos que Davi foi uma pessoa escolhida por Deus ainda quando adolescente, que teve um chamado onde o profeta fora na casa dele para poder ungí-lo como rei. E quando o profeta chegou lá, o pai, que era o Jessé, apresentou todos os seus irmãos, e que a escolha de Deus não caíra na vida de nenhum daqueles. E por último foram chamar Davi, que era aquele que Deus tinha escolhido para reinar sobre Israel. Então Deus fala ao coração de Samuel, Samuel unge Davi como rei. E a partir de então ele tem um desenrolar de uma história muito interessante, com essa escolha de Deus na vida de Davi. E aqui no texto, nós já vemos aqui no texto uma referência, da palavra em que diz que ele era um homem escolhido cujo coração estava em comum acordo com o coração de Deus. Amém? Então, irmãos, nesta escolha de Deus para a vida de Davi, foi estabelecida ali uma aliança de Deus com Davi. Deus estabeleceu a sua aliança com Davi. E agora, o que Davi deveria fazer? Davi deveria apenas cumprir com aquilo que era princípios de Deus, para que a aliança de Deus fosse perpétua na sua casa, na sua vida, e assim por diante. Sabe, Deus, a própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta. Amém? Deus não é homem para que minta. Então vejam bem aqui, eu creio que ao você entregar a sua vida a Cristo, ao você decidir por Cristo, ao você entender que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você é real, é válido, para trazer novamente a ligação da sua vida com Deus, a sua vida para a eternidade, eu creio que ao receber Jesus, você que começa a sua aliança com Deus. E essa aliança da parte de Deus, isso é muito importante entender, que a aliança da parte de Deus, ela é uma aliança perpétua, ela é uma aliança eterna. A aliança que Deus faz é uma aliança eterna. Mas também nós devemos compreender que aqui não é só a parte de Deus, mas também tem a parte nossa, tem a parte sua, porque é uma aliança entre Deus e você, é uma aliança entre Deus e eu. Então, se é assim, é uma aliança entre duas partes. E por ser aliança de duas partes, a própria palavra de Deus diz que não tem como dois andarem juntos se um não estiver de acordo. Mesmo que tenhamos alianças, mas se há uma parte que não está em acordo, com certeza não tem como essa aliança prevalecer. Por que a aliança de Davi com Deus prevaleceu? E nós vemos pelo próprio texto, diz que Davi tinha um coração segundo os preceitos de Deus, tinha um coração segundo os princípios de Deus. Por isso que esta aliança durou a vida de Davi. A minha aliança com Deus, a sua aliança com Deus, ela durará até o ponto onde você andar com Deus, onde você obedecer aos princípios de Deus, onde você obedecer a palavra de Deus. Aí sim, a aliança é perfeita, a aliança é concreta, a aliança é
eterna. A aliança de Deus é eterna, certo? Os preceitos de Deus são eternos. Mas como nós vemos aqui, a aliança de Deus para conosco, ela é válida quanto nós queremos andar com Deus. Aí eu pergunto a você, está de acordo em andar com Deus? Queres andar com Deus? Quer que a aliança de Deus seja perpétua na sua vida? Então é só você ir no seu guião aí que você tem na mão aí, a palavra de Deus, e aí você vai olhando todos aquilo que é os preceitos de Deus, o que que Deus gosta, como que Deus gosta que faz, e aí a aliança é perpétua. Sabe por que eu estou a ministrar esta palavra aqui? É porque é o seguinte, muitas das vezes, irmãos, pelos acontecimentos, parece que nós pensamos, ou muitas das vezes dá uma sensação em que Deus parece que está falhando em alguma coisa. Porque muitas das vezes nós queremos jogar responsabilidades para Deus daquilo que Ele não tem. E muitas das vezes os nossos porquês da vida passa por porquês de indagação para poder transferir para Deus responsabilidades daquilo que Ele não fez, daquilo que Ele não prometeu, daquilo que Ele não tem nada a ver com isso. E muitas das vezes nós queremos questionar o seguinte, mas Deus, o Senhor não está comigo? Mas Deus, por que isso está acontecendo, o Senhor não está comigo? Por que está tudo isso acontecendo no mundo, o Senhor não está vendo? Deus, irmãos, está vendo todas as coisas. Deus conhece você muito bem. Deus não falha na sua palavra 1 milímetro daquilo que Ele prometeu para ti. Deus não falha na sua palavra nada daquilo que está na aliança que Ele fez contigo. Mas a aliança, irmãos, a aliança que Ele fez contigo era, tem a parte dele fazer, mas tem a parte de você fazer. Tem a parte em que você também tem que estar de acordo. Sabe, porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ou seja, isso foi uma entrega em que você entregou tudo. E quando nós entregamos tudo, nós passamos toda a confiança àquela pessoa o qual nós entregamos. Vamos aqui dar um exemplo para ficar um pouco mais clarificado as coisas. Quando eu e você compramos uma passagem aérea, nós compramos a passagem. Irmãos, eu não quero nem saber quem é o piloto. Nunca fiquei sabendo quem é o piloto que eu entrei, que pilotou o avião. Nem sei quem é. Só que eu comprei a passagem, entrei no avião, na confiança que aquela pessoa ia conduzir aquele aparelho e que ia me levar até o meu destino. Nem sei o nome dele, nem sei quantos anos ele tem, quantas horas ele tem de voo, não sei nada sobre ele. Às vezes a gente ainda chega no avião, está lá o comandante para poder nos receber à porta, mas na maioria das vezes não está. Ele ainda está lá resolvendo algumas coisas do plano de voo, a gente não sabe quem é. Entramos naquele aparelho, o A380 com mais de 400 passageiros, não sei quantas toneladas para sair do chão. A única coisa que eu tenho certeza é que eu vou chegar no meu destino. Se perguntar se o piloto é bom, se o piloto é ruim, não sei. Eu estou confiado que ele vai me levar lá. E na minha mente é o seguinte, eles não iam contratar uma pessoa para poder colocar aqui num aparelho desse, se eles não soubessem que ele não era bom na coisa. Mas eu vou. E chego lá no meu destino. Às vezes até esqueço do avião, esqueço de tudo e vou resolver o que eu tenho que resolver. Na volta a mesma coisa. É assim que funciona. Mas deixa eu te falar aqui, muitas das vezes nós confiamos nessas coisas terrenas. Confiamos nessas pessoas apenas por sabermos que ele estudou, que ele treinou naquele aparelho. E vamos, e nos entregamos tranquilos, sentamos na poltrona e vamos embora. E muitas das vezes é o seguinte, se falar em acidente, não vai acontecer comigo. Estou seguro, não vai acontecer comigo. Às vezes ainda sentamos e oramos, pedimos a Deus para proteger,
né, a viagem e tudo mais e tal. Mas se for uma pessoa que viaja regularmente, que já perdera o medo, ele chega e senta e vai e volta, às vezes nem ora, porque está confiante. A sua vida está ali entregue às alturas, na mão de alguém que você confia, que vai levar você no destino. Agora deixa eu te falar aqui uma coisa. Se nós confiamos assim, por que nós não confiamos em Deus, ao qual nós entregamos a nossa vida um dia e falamos para Ele: cuida, Senhor, da minha vida. Se eu não vou questionar as turbulências que houve nas andanças do avião, se eu não vou questionar nada do horário que chegou atrasado, se eu não vou questionar nada disso, por que eu tenho que questionar sempre Deus por as coisas que muitas vezes Ele não tem culpa nenhuma? Porque lá no avião o importante é chegar. Eu cheguei, graças a Deus cheguei. Ai, estou em terra, já cheguei. Deixa eu te falar, irmãos, Deus fez uma aliança eterna contigo. A aliança prevalecerá. Ele estará contigo em todos os momentos. Você precisa confiar nele. Ele é o timoneiro deste barco. Esse barco não vai afundar. Ele é o piloto que está a pilotar essa nave. Ela não vai cair. Ele está direcionando os seus passos. Nada pode ir contra os planos que Ele tem para a sua vida, desde que você continuar com a aliança que você tem com Ele. E na vida desse grande homem, né, ele fala que Deus estabeleceu com ele uma aliança. E eu gosto aqui de uma tradução que diz assim: uma aliança em tudo bem definida. E quando eu vejo essa palavra em tudo bem definida, eu me lembro de detalhes. Porque muitas das vezes nós não vemos Deus nas coisas, porque nós não observamos os detalhes das coisas que estão acontecendo. Se você olhar, se você fizer aí uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que em alguns detalhes foi onde Deus mais trabalhou para esses detalhes, e muitas vezes pequenos detalhes. Em pequenos detalhes que foram direcionando a sua vida para outros acontecimentos. Embora muitas das vezes os pequenos detalhes não chegam, Deus tem que alargar mais os detalhes, para que Ele possa te levar novamente ao plano da aliança que Ele fez conosco. Então, nessa história de Davi, nós podemos ver isso, né? Nessas últimas palavras de Davi, no texto ele diz o seguinte, que haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a água brota da terra. Aí ele fala assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Eu vejo aqui uma pessoa que sabia fazer muito bem uma análise da sua vida e da sua casa. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: que a perfeição, irmãos, nós só vamos ser perfeitos quando Jesus vier e transformar, não abrir e fechar de olho aí esse corpo. Aí sim vai vir a perfeição. Até lá ninguém é perfeito. Eu e você precisamos entender que Deus conhece as nossas fraquezas. E esse próprio aqui, o Davi diz que ele lembra que nós somos pó. Deixa eu te falar aqui, Deus, nós esperamos a perfeição de Deus. Nós esperamos na totalidade que Deus seja Deus mesmo. Mas Deus não está à espera que você seja Deus. Deus está à espera que você seja você. Sim. Deus está à espera, sabe qual é a perfeição que Deus espera de você?
Sabe qual é a perfeição que Deus espera de mim? Apenas aquela para o qual Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Isso Deus espera de você. Que você seja imagem e semelhança de Deus. Eu não estou esperando que você seja Deus. Então, nesse reconhecimento desse homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, ele fala assim: Deus fez uma aliança com a minha família. Deus estabeleceu com a minha família uma aliança eterna. Deus estabeleceu uma aliança para com a minha casa. E ele fala o seguinte: mesmo que a minha casa não seja a tal casa. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer: Deus estabeleceu uma aliança com a minha casa, mesmo que a minha casa não ande na totalidade segundo aquilo que Deus esperava da minha casa, mas Deus estabeleceu. E o que ele queria dizer aqui? Com aquilo que nós já vimos antes, um homem que o Espírito de Deus falou com ele, um homem que andava segundo o coração de Deus, um homem que tudo isso. O que ele queria dizer é o seguinte: eu fiz aquilo que Deus esperava de mim, passando para a minha casa os preceitos de Deus. Então há uma responsabilidade da minha parte, da sua parte, de propagar esses estabelecimentos de Deus, os quais Ele fez com a nossa casa, o qual Ele fez contigo, para que a sua família, na sua família, estabeleça os princípios de Deus na sua casa. Então ele fala que Deus fez uma aliança eterna na minha casa, bem definida, ainda que a minha casa não seja a tal casa. Então Deus definiu, irmãos, tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Está tudo definido. E aquilo que eu e você precisamos entender é o seguinte: em qualquer momento Deus está conosco. Porque muitas das vezes a nossa desconfiança é que Deus não está. Parece que é uma desconfiança da nossa parte que alguns momentos, Deus só não está conosco nos momentos bons. Por quê? Porque nos momentos ruins nós focamos nos problemas ruins. Nas horas más, nós focamos nas horas más e nós não vemos Deus. Mas deixa eu te falar, Deus continua trabalhando nos detalhes. Deus continua trabalhando, porque a aliança que Ele fez é bem definida, dia a dia, hora a hora. Está tudo sob o controle de Deus. Sabe? Há poucos dias eu estava conversando com um colega. E ele falando assim: como é que você está pregando na sua igreja? Você mudou a maneira de você pregar? Você continua falando em milagres? Você continua falando em bênçãos? Você continua falando em curas? Eu continuo falando a mesma coisa. Deus não mudou nada. Eu continuo falando que Deus é Deus. Eu continuo falando que Deus pode. Eu continuo falando que Deus faz. Eu continuo crendo que Deus faz. Eu continuo orando para Deus fazer. Eu continuo fazendo tudo a mesma coisa, porque eu creio que o meu Deus não mudou em nada. Está tudo bem definido. Ainda que eu não mereça, ainda que nós não merecemos, está tudo definido do jeito que Ele definiu. Ele continua sendo Deus. Ele continua no mesmo lugar que Ele estava antes. Ele está agora no mesmo lugar. Ele está no trono. Ele governa. Mas para isso, eu e você precisamos entender uma coisa, irmãos. Que quando Jesus veio, Ele disse que Ele vinha estabelecer um reino diferente. Lembra disso? E Ele diz nas suas palavras, que quando alguém falasse, ei-lo ali, não deis ouvido. Quando você ouvisse muitas vozes. Porque agora, o que Ele queria dizer isso? Ele queria dizer que é o seguinte, que muitas das vezes nós íamos ver manifestações de coisas que não tinha nada a ver com Deus, dizendo que era Deus. É isso que Jesus estava querendo dizer. Ei-lo ali, ei-lo lá, não deis ouvidos. Ele diz que o reino dele não é deste mundo.
Então, se você quer comparar tudo o que está acontecendo no mundo com o reino de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum, porque o reino dele não é assim. E para simplificar tudo, para que pudéssemos entender melhor, ele diz: o reino está dentro de vós. O reino está dentro de vós. Então por isso que você vê os homens e mulheres de Deus com fé, os homens e mulheres de Deus que crê que o reino de Deus já está dentro deles. As atitudes deles, as decisões deles são totalmente diferentes. A fala dele é diferente. Porque ele não fala como o mundo está reinando, ele não fala a voz daquilo que está acontecendo no mundo, mas ele fala a voz do reino que está dentro dele. O reino dele não está baseado naquilo que comemos, naquilo que bebemos. O reino dele é um reino de justiça, o reino dele é um reino de gozo, um reino de paz, é o reino dele. Como isso? Paz na terra? Não, paz no seu coração, porque o reino está dentro de você. Por que o reino está dentro de você? Porque Deus estabeleceu contigo uma aliança eterna. Deus estabeleceu conosco uma aliança eterna. Sabe, não há uma limitação para aquilo que Deus possa fazer. Não há essa limitação daquilo que Deus possa fazer. E eu recorro aqui à palavra do profeta que fala o seguinte: eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados, a sua mão não está encolhida, ou seja, seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Agora, há uma coisa que pode fazer divisão nisso aqui, que não tem a ver com Deus, mas tem a ver com nós. Que ele fala lá: mas as iniquidades, faz uma divisão aqui, entre aquilo que está estabelecido por Deus, que é eterno, e entre nós. Então o que acontece conosco aqui? Se realmente nós não estamos conectados com esta aliança que foi estabelecida, que é eterna, então tem alguma coisa a ver conosco, tem alguma coisa a ver com nossa vida, tem alguma coisa a ver com o nosso coração. Então nós precisamos de voltar novamente para Deus, nós precisamos voltar novamente para os seus caminhos, precisamos voltar novamente para a sua palavra, e depois de perdoados, depois de novamente entrar na direção de Deus, nós vamos ver novamente que Deus não mudou em nada aquilo que foi estabelecido desde o começo. Sabe, nós estamos, muitas das vezes olhamos que o andar da carruagem, o andar das circunstâncias, muitas das vezes parece que nos separou de muita coisa. Nesses tempos que nós estamos vivendo, muita coisa mudou, muita coisa já não é a mesma coisa. Muitas reuniões já não são mais as mesmas reuniões, por causa das limitações que são impostas. E é muito interessante que esse afastamento também afastou muitas pessoas daquilo que eram as suas prioridades com Deus, infelizmente. E eu gosto da palavra de Deus, irmãos, de uma forma muito especial. Pastor, você é um pastor, você tinha gostado da palavra de Deus? Sim. Eu estou te falando que eu gosto de uma maneira muito especial. E por que eu faço algumas comparações com o tempo em que a palavra for escrita, o tempo que ela for dita, com os tempos que estão acontecendo, daquilo que está acontecendo agora? E que em muitos casos da palavra fora uma precaução direta para que nós pudéssemos tomar para nós. Olha só o que está escrito nesse texto aqui. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Olha o que o apóstolo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Vamos todos juntos? Se Deus é por nós, aí vem a pergunta: quem
será contra nós? Era como se nós disséssemos assim: se eu tenho uma aliança com Deus, se eu estou de comum acordo com Deus, se Ele, nessa aliança que Ele estabeleceu, é eterna, quem poderá ser contra mim? Continuando o texto, aquele, e aí começa, é para você entender quem é Deus, quem é essa pessoa que o apóstolo está dizendo, para que você faça aqui os seus cálculos e veja quão importante também você é. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aí ele fala assim: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se aquele que não poupou seu filho, se aquele que o seu filho diz: pai, se for possível, passa de mim esse cálice, não fez isso, porque era vontade dele que ele fosse moído pelas nossas transgressões, era vontade dele que o castigo que nos traz a paz estivesse sobre ele, e que pelas suas pisaduras eu e você fôssemos sarados. Já estava no plano perpétuo dele, bem definido. Versículo 33. E aí agora ele fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem justifica os eleitos de Deus? Quem? É Deus. Sabe, você não é justo por si próprio. Você pode fazer o que você quiser para ser justo, que você não consegue. Pessoalmente, naturalmente, você não consegue. A justificação, ela é pela fé. Nós nos tornamos justos porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu no nosso lugar. E por isso nós nos tornamos justos por causa daquilo que Ele fez, não foi por causa do que nós fazemos. É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Porque nós fizemos alguma coisa? Não. Por aquele que nos amou, por aquele que fez uma aliança eterna conosco, por aquele que fez detalhadamente fez uma aliança conosco, por esta aliança que Ele fez conosco, por esta aliança que Ele fez conosco, ela está bem definida, e nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos separar do amor de Cristo. Sabe por que eu digo para você que parece que isso aqui é um aviso de alguém que estava olhando os tempos de hoje? Porque se nós olharmos hoje, o que está acontecendo hoje é isso aqui. Essas coisas estão acontecendo: perigo, fome, nudez, espada. Se falar, pastor, aqui em Santarém não está acontecendo nada disso. Glória a Deus que não está acontecendo, graças a Deus por isso. Mas deixa eu te falar que eu recebo relatos, e não vai muito longe não, de uma das nossas missões, por exemplo, de uma das nossas missões, né? A gente não vê nas notícias muitas coisas que acontecem, a gente não vê nas notícias, pouquíssimas coisas, principalmente a respeito, e vou aqui dar o nome de Moçambique, que acontece hoje. Mas em algumas fronteiras de Moçambique com outros países, que aí já não vou dizer o nome, as aldeias são invadidas,
suas aldeias queimadas, pessoas decapitadas por ser cristão. E eu fico pensando assim, essas pessoas simplesmente podiam negar Cristo, né? Salvava a vida, né? Só que essas pessoas, irmãos, têm fé. Essas pessoas acreditam num plano eterno de Deus. Essas pessoas acreditam na aliança eterna. Nem a morte os separa do amor de Cristo. Está bem definido aquilo que Deus fez. Eu e você estamos preparados. É para a eternidade, não é para esses poucos dias que vamos viver aqui. Isso é só um detalhe. Eu vi com os meus próprios olhos pessoas que tinham 3 dias que não comiam. Não é porque eles estavam fazendo jejum, não. É porque não tinha. 7 horas da manhã aparecer no culto de domingo e ficar lá até 2 da tarde, que foi o tempo que o culto durou. Depois oferecer um lanche e a pessoa dizia: olha, esse lanche é mesmo de Deus, porque faz 3 dias que eu não como. Celebrando a Deus como se nada tivesse acontecendo. Sabe, irmãos, eu não estou querendo aqui fazer um sensacionalismo para você falar assim: ai, nós aqui andamos nisso. Não, nada disso. Eu só penso o seguinte, que está tudo determinado, tudo bem detalhado, a aliança que Deus tem conosco, e Ele colocou cada pessoa no seu devido lugar. Talvez se colocasse eu e você no lugar lá, nós não dávamos o testemunho cristão que eles dão para nós. Consegue entender? Por quê? Porque da mesma maneira que você celebra aqui o Deus que é com você nessa aliança perpétua, eles também lá celebram também a mesma coisa, o mesmo Deus da mesma forma, porque essas coisas são olhadas dos nossos olhos, irmãos, quem tem e quem não tem, mas essas pessoas têm o reino de Deus dentro deles, não é as coisas que nós vemos com os nossos olhos que faz diferença no reino que está dentro. A única coisa que eu peço a você, a única coisa que eu peço para você é ser grato a Deus. Isso sim eu peço a você, seja grato a Deus pela aliança detalhada, com os mínimos detalhes que Ele fez contigo, que é eterno. Só isso, seja grato a Deus. Nessa nossa andança com Deus, irmãos, nessa aliança, eu e você precisamos de não deixar que os dias sejam meros dias comuns. Um tempo atrás eu li numa revista o seguinte: dias comuns podem se tornar dias extraordinários. Mas muitas das vezes nós estamos à espera que os dias comuns se tornem dias extraordinários por alguma coisa que alguém vai fazer, por alguma coisa externa que aconteça, né? Nós estamos à espera de um dia comum seja extraordinário. Como? Que eu chegue lá na escola e a professora fala comigo assim: olha, para o seu bom comportamento e tudo mais, tá, vou te dar mais 5 pontos aqui nessa matéria. Dia extraordinário, né? Deve ter alguém falando aí: fala, Deus. Nós estamos à espera de dias extraordinários. Se nós chegarmos lá no nosso trabalho e o patrão falar assim: vem cá, eu vou te dar aqui mais 30% de aumento, tá bom para vocês? 30%? E dia extraordinário. Que dia extraordinário. Nós estamos esperando que dias extraordinários seja que aconteça aquilo tal, que eu ganhe, que eu faça aquilo tudo tal. Não deixa de ser.
E muitas das vezes nós temos esses dias extraordinários com essas coisas que acontecem como se elas fossem os últimos milagres, dos grandes milagres que acontecessem. Não é assim? A gente está à espera disso. Esses acontecimentos são milagres. Irmãos, isso é apenas dias comuns. Porque os dias extraordinários começam para nós quando eu e você abrimos os nossos olhos depois do nosso sono, e a primeira presença que nós sentimos é a de Deus. Esse é dias extraordinários. O milagre começou, Ele continua comigo. O milagre começou, Deus está comigo. Aí você vai fazer aquela sua oração matinal. Aí você já sai já cheio do poder, cheio de tudo. Porque fala assim, a aliança continua. Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, bem detalhada, que todos os dias, a essa hora, quando eu acordo do meu sono, eu sinto a sua presença. Ele está comigo. E Ele vai continuar o dia todo. O milagre começou ali. E eu vejo que na vida dessas pessoas acontece o seguinte: eles não estão à espera que coisas aconteçam para ser milagre. Eles são os próprios milagres de Deus por onde eles passam. São milagres na vida de outras pessoas, são milagres nas suas ações, são milagres nas suas falas, porque essas pessoas têm aliança com Deus bem detalhada, e eles sabem quem eles são em Deus, e Deus sabe aquilo que pode confiar neles. As alianças são feitas à base de confiança. Eu pergunto, você confia em Deus? Confia em Deus? Agora vai a outra, e Deus pode confiar em você? A aliança não é a base de confiança? Eu confio, você confia? O que Deus pode confiar em você? Deixa eu te dar aqui alguns detalhezitos. Deus confia em você na base das suas capacidades. Isso é muito bom que você entenda. Talvez o pouco que Deus confia em mim, Ele pode confiar muito mais a você. Dentro dessa aliança, Deus sabe muito bem disso, em que Ele pode confiar. E Jesus contou uma parábola disso. Lembra da parábola dos talentos? Lembra? A Bíblia diz que ele, nessa parábola, que é o que ele queria dizer sobre confiança, que deu cada um segundo a sua capacidade. O que eu e você precisamos entender é que Ele vai cobrar nessa aliança também segundo a capacidade que Ele confiou em cada um. E ora, oh, que bom que nós, nesta aliança que fizemos com Ele, naquilo que Ele confiou em nós, nós recebêssemos assim, aquela fala maravilhosa dele: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, então eu quero trazer você para o muito. Eu quero trazer você para o muito agora, porque você foi fiel no pouco. À medida que você vai melhorando a sua fidelidade para com Deus, Deus também vai colocando você nos lugares, vai confiando mais coisas em você, vai confiando mais em você, vai confiando mais em você. Essa é a aliança bem detalhada dele. Ele vai confiando em nós segundo a nossa capacidade. Deus quer confiar mais na sua vida. Deus quer confiar mais coisas nas suas mãos. Amém? Deus quer confiar mais em você. Você tem sido fiel a Ele naquilo que Ele tem colocado nas suas mãos para fazer? Você tem sido fiel com Ele nas palavras que Ele tem colocado na sua boca? Você tem sido fiel nos bens que Ele tem colocado na sua mão? Ah, nos bens, pastor? Sim, Senhor, nos bens. Não seja um filho pródigo que vai gastar a sua herança
dissolutamente, não. Se você for fiel no pouco que Deus tem colocado nas suas mãos, Ele te colocará no muito. Se você for fiel nas poucas palavras que Ele tem colocado na sua boca, palavras de poder, palavras proféticas, Ele vai colocar mais palavras ainda. Se você for fiel no seu testemunho, para as poucas pessoas que Ele tem colocado à sua volta, no seu grupo, no seu oicos de amigos, Ele vai confiar mais, Ele vai colocar mais pessoas. Se nós formos fiel a Deus naquilo que Ele tem proposto para esta igreja, Ele vai colocar mais pessoas, Ele vai trazer mais gente, Ele vai trazer mais gente, vai trazer mais pessoas para servir, vai trazer sempre, sempre mais pessoas. Ele tem uma aliança eterna, bem detalhada para conosco. 2 Samuel 23:5 diz assim: não está assim com Deus a minha casa, pois Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? É uma pergunta que Davi fez. Se Deus fez comigo uma aliança que é eterna, Ele não vai prosperar? Ele acha que Ele não vai prosperar? Ele vai prosperar porque Ele fez uma aliança. Imaginou Davi olhando no historial da sua vida, desde o seu primeiro momento marcante. Qual foi o momento marcante? Vou só detalhar isso aqui. Um momento marcante na vida de Davi, que faz até as crianças o conhecer. Davi fez muitas coisas importantes, muitas coisas interessantes. Mas aquilo que marca, né? Naquilo que marca, não é tanto, veja bem, aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que marca, por exemplo, na vida das crianças, não é tanto o chamado de ir lá chamar Davi, escolher ele entre os 7. Não é isso. Mas o primeiro é algo que acontece no natural. Havia um gigante. E o gigante desafiava o exército de Israel todos os dias. Lembra disso? Todos os dias o homem levantava: não há homem em Israel? Não tem homem aí? Apenas um, venha lutar comigo. Se nós formos derrotados, filisteus todos servir a Israel. Se o homem de Israel for derrotado, todos vêm servir aqui. Simples assim. Não tem homem aí? Agora deixa eu te falar aqui uma coisa, e há uma lição muito grande aqui. Nós vencemos diante da perspectiva que os nossos olhos veem. O exército todo de Israel está vendo um gigante, está vendo um homem de combate invencível. E eles olham para nós assim: nós somos um exército. Eles estão olhando um exército. E ele está desafiando Saul. Ele está desafiando o exército de Israel. Davi chega e vê as coisas com outra perspectiva. Quem é este circunciso que está desafiando Deus? Se você tem uma aliança com Deus, os desafios, as pessoas, o inimigo, o que for, não está te desafiando, não, está desafiando Deus. É assim que você tem que ver. Davi chegou e ouviu sim ele falar a mesma coisa. Ouviu a voz do gigante dizendo: quem aí, não tem homem aí? Mas Davi não viu aquilo dessa forma. Davi viu o seguinte: ele não está desafiando Saul, ele não está desafiando esse exército, não, ele está desafiando Deus. Sabe por quê? Porque Davi conhecia as promessas de Deus e conhecia a aliança de Deus. Porque Israel significa príncipe de Deus. Desafiar Israel é desafiar o príncipe de Deus. E aí perde. Ninguém está te desafiando. Está desafiando é a filha de Deus. Está desafiando é o filho de Deus.
E nada pode separar você do amor de Deus. Comece a olhar as coisas em outras perspectivas. Essa pessoa está me perseguindo, ela não está te perseguindo. Comece a olhar, está perseguindo aquele que tem aliança comigo. Aí é diferente as coisas. Comece a ver as coisas em outras perspectivas. Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a salvação e toda a minha. E como é que Davi vai lá lutar com o gigante? Olha só a perspectiva. Você vem a mim. Você está vindo a mim. Davi diz assim, você está vindo a mim. Por que Davi fala você vem a mim? Porque o gigante não estava vendo quem estava em Davi, ele estava vendo só Davi. Você vem a mim com espada, com escudo e lança. Porque você está pensando, está vindo a mim. Mas eu vou a ti. Essa pessoa que você está vendo, vai a ti sim. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, que eu tenho uma aliança perpétua com Ele. Viu a diferença? Como é que você está fazendo os seus embates? Apenas no natural? Apenas na força do braço? Mude o seu embate. Comece a embater no nome de Jesus. No nome de Jesus minha família vai ser salva. No nome de Jesus eu vou vencer. No nome de Jesus está repreendido. No nome de Jesus essa doença sai. No nome de Jesus o mal sai. No nome de Jesus o diabo vai. E assim que funciona. Não vença, não tente vencer da sua própria força, mas fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tem uma aliança comigo, ela é eterna. Ele prometeu estar comigo. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Para concluir aqui. Jesus vem, cria aqui uma empatia com os homens, num chamado espetacular. Chama essas pessoas deixam tudo para seguir Jesus, numa aliança com Jesus, aliança com o ministério e tudo mais tal, mas agora Jesus, essa pessoa que eles veem aqui, Jesus fala que não vai estar mais aqui. E a preocupação dos discípulos é o seguinte, olha, fazer milagre com ele aqui é uma coisa, fazer milagre sem ele aqui é outra coisa. Estar com ele aqui, multiplicar pão é uma coisa, estar sem ele aqui e ver a multidão com fome é outra coisa. Então, com certeza, na cabeça dos discípulos passaram muitas coisas com a presença física de Jesus e a presença não física, e Jesus não fisicamente presente. E Jesus aqui dos seus últimos instantes aqui, dando para eles as últimas palavras. Aí Jesus vem aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, ele fala o seguinte, olha, nessa aliança que eu tenho com os seus discípulos, vocês vão ter que fazer aqui alguma coisa, porque eu chamei vocês para fazer isso. Vocês vão, ide portanto, fazer discípulos, fazer pessoas conforme a vocês, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí agora vem a frase, e eis que todos os dias até, isso é muito importante aqui, essa última frase. O verbo está no presente, não é no futuro. Eis que estarei. Eu vou estar com vocês todos os dias, eu estarei com vocês todos os dias. Não, eu estou. Eu estou com vocês. Essa é a aliança perfeita, bem detalhada. Eu estou com vocês todos os dias, até consumar os séculos aqui na terra. Eu estou com vocês. Ah, pastor, isso é só com os discípulos. É só ler um pouquinho melhor. Vamos ler melhor. Vocês vão ensinando todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou. Você recebeu o ensinamento de alguém?
Foi através disso aí que veio discípulo, que chegou até nós, né? E nós estamos fazendo a mesma coisa, fazendo discípulos. Com o quê? Nós estamos fazendo com uma certeza que Ele está conosco. Está conosco, não é estará conosco, não, Ele está conosco até quando? Até a consumação dos séculos. Sabe por que Ele está conosco até a consumação dos séculos? Porque depois da consumação dos séculos, nós vamos estar com Ele. Aleluia, vamos estar com Ele eternamente. Que maravilha! Deus tem uma aliança contigo, Deus tem uma aliança com a sua família, ela é bem detalhada. Mesmo que a sua família não seja tal, mesmo que a sua vida não seja tal, nesta manhã, é uma manhã de confirmação de alianças, que você possa nessa manhã falar: Senhor, a minha aliança contigo permanece, eu quero continuar contigo, eu quero continuar te servindo todos os dias da minha vida. Vamos fazer isso? Irmãos, o louvor vem aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante dEle. Você que está aí cultuando conosco também, do outro lado, faça isso nessa manhã. Fala com o Senhor: Senhor, olha, nessa manhã eu quero reafirmar a minha aliança que eu tenho contigo. Quero dizer para o Senhor que a minha vida continua contigo, pertence ao Senhor. Sabe, eu quero ir sempre em nome do Senhor, não quero ir na força do braço, não quero fazer nada de mim mesmo, mas eu quero fazer conforme a tua vontade. Eu creio que o Senhor confiou na minha vida, o Senhor confiou em mim, segundo as minhas capacidades. O Senhor tem confiado alguma coisa na minha vida, então, segundo essas capacidades também, eu quero dar frutos que permaneçam na sua obra, na sua casa, na minha vida, na vida da minha família, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos celebrar junto com os irmãos aqui, enquanto os irmãos louvam a Deus. Se você quiser, pode manifestar em oração, pode orar aí, ore ao Senhor, né? Se você quiser fazer nessa manhã, né, reafirmar a sua aliança com Deus, está à vontade, feche seus olhos nessa hora, ore ao Senhor, fala com Ele: Senhor, olha, aquilo que a palavra falou no seu coração, fala: Senhor, eu quero manter meus olhos direcionados a Ti, eu quero dar continuidade àquilo que o Senhor confiou na minha vida, aquilo que o Senhor confiou a mim, eu quero dar continuidade. Eu creio que aquilo que o Senhor tem para a minha vida está muito bem definido. Eu quero ver isso. Eu quero abrir os meus olhos todos os dias e ver o milagre. Eu quero ser milagre todos os dias. Eu quero fazer de dias comuns dias extraordinários. Glória a Deus. Em nome de Jesus.